Olá, amigos do canal Espiritualidade. O que é a desgraça? Muitos imaginam conhecê-la, muitos procuram descrevê-la a partir das nossas experiências aqui, mas hoje nós vamos trazer uma outra abordagem sobre esse tema, a partir de uma instrução dada por um espírito, Delphine de Girardin, que consta do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de nós falarmos sobre o conteúdo dessa mensagem, trazer algumas informações sobre Delphine. Ela que foi uma jornalista francesa, uma escritora que também publicou alguns livros, ela trouxe algumas reflexões sobre a época, sobre os costumes do seu tempo, e ela foi alguém que teve contato com aquele fenômeno impressionante das mesas girantes. Inclusive foi ela que apresentou o fenômeno para o grande escritor francês Victor Hugo. E a partir dali ele passou a se interessar pelo fenômeno de uma forma muito intensa, porque ele, na primeira manifestação que ele teve de um movimento da mesa girante, como acontecia no século XIX, foi a comunicação dada pela sua filha, Leopoldine, que havia desencarnado há algum tempo. E Delphine de Girardin então apresentou para Victor Hugo, e há um episódio interessante nessa apresentação do fenômeno para ele. Na tentativa em que ela fez de demonstrar numa primeira oportunidade, eles tentaram usar uma mesa que estava disponível ali naquela época na casa de Victor Hugo, ele que estava exilado, não estava na França, estava numa ilha, e eles não conseguiram. Insistiram muito, ela insistiu muito em reproduzir ali o fenômeno da mesa girante, mas ela não conseguiu. Ela imaginou que era por causa do formato da mesa, era uma mesa quadrada, sendo que as mesas, na época que eram usadas, muito típicas no mobiliário da França naquela época, e por muito tempo ficou assim em várias partes do mundo, eram aquelas mesas redondas, com apenas uma base ramificada em 3 pés. Ela imaginou que o formato da mesa tivesse interferido ali no fenômeno, e eles já sabiam naquela época que eram os fluidos espirituais que interagiam ali sob a ação dos espíritos para movimentar a mesa. Ela procurou numa loja, comprou uma mesa redonda que atendesse ali aquele padrão que ela imaginava, e também continuou tentando o fenômeno, continuou insistindo, só que mesmo assim não havia manifestação nenhuma. Isso obviamente não tinha relação com a mesa, o formato da mesa. É que para que os espíritos se manifestassem naquela época eles precisavam querer, não era um fenômeno que pudesse ser controlado de acordo com a vontade das pessoas. E isso é uma demonstração, uma comprovação de que os fenômenos não eram produzidos pela força de vontade dos participantes, apenas se estivesse realmente com a intenção ali de algum espírito de movimentar aquele objeto e denunciar ali a sua presença, se comunicar através dele. Mas de tanto que ela insistiu, e certamente por um mérito de Victor Hugo, por uma necessidade de que ele também pudesse ser esclarecido por essas comunicações, finalmente o espírito se apresentou ali e movimentou a mesa. E a partir dali, Victor Hugo se tornou um entusiasta, alguém que passou a realmente acreditar nas manifestações dos espíritos. Delphine de Girardin, então, foi alguém que trouxe ali a sua contribuição intelectual no século XIX, foi alguém que se interessou, uma mulher de inteligência muito esclarecida na época, e não poderia ter sido enganada pelo fenômeno. Ela também deu o seu testemunho ali de convicção de que o fenômeno das mesas girantes eram reais. Mas o que Delphine de Girardin tem a nos dizer sobre a verdadeira desgraça, que é o tema desse nosso vídeo de hoje? Nessa comunicação, que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, uma comunicação que foi dada em 1861, ela que desencarnou em 1855, 2 anos antes de Kardec publicar o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, ela então que trouxe essa comunicação, e ela traz informações assim muito interessantes, ideias muito importantes para a gente refletir sobre o que realmente é a verdadeira desgraça.
E nós devemos refletir sobre esse tema em tempos de graça, em tempos de paz, em tempos de harmonia, para que a gente possa entender no futuro, quando as coisas difíceis nos acontecem, se elas são realmente carregadas de todo aquele amargor que nós atribuímos a elas. Nós estamos falando assim, pensando apenas na individualidade, apenas pensando em nossas vidas comuns, simples. Obviamente que não estamos neste momento considerando que não há nenhuma desgraça no mundo. Infelizmente há muitas dores, muitos sofrimentos, muitas situações difíceis que poderiam ter sido evitadas pela humanidade se cumpríssemos a lei de amor, de fraternidade que o Cristo nos ensinou. Mas isso nós vamos ver pelas colocações que ela fez aqui na comunicação, como nós podemos entender esses momentos que nós presenciamos tão lamentáveis aí nas histórias de tantas pessoas no mundo todo. Ela diz então nessa comunicação que todas as pessoas imaginam conhecer a miséria, a desgraça, que todas as pessoas sabem bem o que é realmente a verdadeira desgraça. Inclusive num trecho da mensagem ela diz assim: muitos veem a desgraça então, abre aspas, na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro, ou seja, naquele cortejo, de um sepultamento que se acompanha a cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos rapos da vaidade. Fecha aspas. Essa então é a ideia que ela traz do que as pessoas consideram que é a desgraça, que são todas essas privações, todos esses sofrimentos que a experiência humana nos traz. E ela diz que, de fato, essas coisas elas podem ser grandes desgraças se a pessoa não ver o além desta vida, se ela conceber a sua existência apenas como um momento presente. Se a gente considerar que a gente só pode ser feliz em um curto intervalo de uma existência humana, realmente qualquer dor, qualquer privação, qualquer situação infeliz que nos aconteça será tido como uma desgraça. E ela diz algo muito interessante que merece muita atenção da nossa parte neste momento, É assim, abre aspas, a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Isso nos faz pensar de que os acontecimentos tristes e infelizes, eles podem marcar a nossa vida indefinidamente. Eles podem nos amargurar imensamente, eles podem nos fazer sofrer a vida toda, dependendo de como nós lidamos com esse momento. Se nós achamos que aquilo que nós perdemos era o único motivo da nossa felicidade, então seremos permanentemente infelizes. Se nós achamos que um dia triste de uma grande perda representa toda a nossa vida, então ela representará realmente isso para nós. Porque nossa vida, ela é aquilo que nós atribuímos a ela. Se nós considerarmos que a vida como um todo é infeliz por um único acontecimento, realmente ela será. E ela diz então, também assim na sua comunicação, olha, dizei-me se o mais feliz acontecimento do mundo que nos traz funestas, consequências terríveis, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele que inicialmente é aborrecido, que acaba por produzir um bem? Ou seja, o que é pior? Um acontecimento ruim, que nos traz tristeza, dor, ou uma situação boa, aparentemente boa? Eu acho que eu me confundi aqui. Eu vou reler para a gente poder reinterpretar isso. Olha, dizei-me se o mais infeliz acontecimento do momento, que traz funestas consequências, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem? É isso mesmo. Ou seja, se um acontecimento ruim nos traz situações boas, e um acontecimento bom nos traz consequências ruins, qual que é o pior? Então nós temos que sempre pensar que mais importante do que a experiência em si é o que ela vai trazer para nós como resultado, é o que ela vai nos dar como aprendizado, como lição.
E ela traz o exemplo dessa ideia. Olha, dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, e nós que vivemos numa época de tanta poluição atmosférica sabemos o quanto é importante a chuva nesse processo, né, de remover o excesso de poluentes, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte. Na época, a explicação que tinha para as doenças era a existência desses miasmas, né, que não necessariamente eram coisas de natureza espiritual, mas sim algum elemento, algum componente que afetava a saúde. Não é antes uma felicidade que uma desgraça, ou seja, a chuva que purifica, aparentemente, ela parece ser ali uma desgraça, mas se ela traz a purificação do ar, ela se torna um bem. É isso que ela quer destacar então nessa parte da mensagem, dizendo isso. Nós não temos que ver os fatos em si apenas no momento que nós estamos vivendo, mas temos que pensar nas consequências, aquilo que eles poderão nos trazer de bom. Alguém poderia raciocinar assim, mas o que há de bom na perda de um filho, né? E de fato, se a gente limitar a nossa vida apenas à existência terrena, de nada há de bom mesmo. Mas nós temos que pensar que a evolução do espírito impõe a ele provas, experiências, em alguns casos expiações, que são importantes para o progresso espiritual. Então, se eu concebo que uma vida que termine breve e ela era uma experiência necessária para o espírito, aquilo representa para ele um bem, aquilo representa para ele uma conquista. Nós temos muita dificuldade de aceitar isso porque a experiência terrena nos limita bastante a reconhecer este fato. Nós estamos tão apegados à vida material como única possibilidade de vida que é inconcebível pensar que algo tão triste como a perda de um filho possa ser algo que nós poderíamos considerar um bem. Não é do ponto de vista terreno, e sim espiritual. Por isso que se a gente não consegue ver isso como algo bom, que a gente pelo menos não extravase a nossa revolta, né? Que nos leve a nos tornar assim tão amargurados a ponto de nos tornarmos incrédulos e insensíveis às novas e abençoadas oportunidades que a vida nos trará. Aproveitando aqui a oportunidade dessa história que eu trouxe à tona, de Victor Hugo, que perdeu uma filha, ela era recém-casada e sofreu um acidente no barco, ela acabou morrendo afogada, era uma situação de lazer. Imagine se ele tivesse tornado um ser profundamente amargurado, rancoroso com a vida, alguém que tivesse fechado todas as possibilidades, né, de conceber ali a vida espiritual, alguém que se tornasse muito refratário a qualquer uma dessas ideias e só fosse revolta. Certamente ele teria criado um grande impedimento para essa comunicação que trouxe para ele uma consolação imensa. É assim que nós devemos então imaginar, né? Há sempre algum tipo de situação em que, por mais dolorosa que seja a nossa experiência, nós não podemos permitir que a nossa insatisfação com aquele fato, que a nossa dor, que o nosso sofrimento torne a nossa vida totalmente bloqueada para qualquer outra possibilidade de continuar vivendo. Nós que temos essa concepção de vida, né, de que estamos aqui temporariamente, apenas numa experiência, devemos sempre pensar a longo prazo, sempre pensar que aqui realmente é uma passagem e reforçar essa ideia em nós, para que não sejamos tomados pela revolta que muitas vezes tira de nós as outras coisas boas que a vida possa nos oferecer. Mas Delphine traz ainda outras reflexões sobre esse tema, sobre a verdadeira desgraça, dizendo assim, olha, para julgar uma coisa é necessário, portanto, ver-lhes as consequências. É assim que, para julgar o que realmente é feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que o homem chama de desgraça, de acordo com a sua curta visão, a visão apenas da vida terrena, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Então, é isso que vai nos trazer as consolações, a compreensão sobre
esses acontecimentos infelizes. Temos que pensar que eles são consequências de ações desta e de vidas passadas e que eles representarão para nós melhoria, progresso, transformação para o futuro, desde que não sejamos ali tomados pela revolta, pela atitude destrutiva quando somos contrariados na vida. Ela ainda diz assim, olha, vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. É a atitude das pessoas que se entregam muitas vezes aos vícios ou apenas a viver intensamente a vida, se apegando tanto a situações tão passageiras, sofrendo porque não encontram o seu ideal de vida, e isso sim é a verdadeira desgraça. Isso sim é o que traz ao encarnado o sofrimento e a dor. É não perceber que cada experiência na vida ela é um instante da nossa existência. Ela não é o resumo de tudo, ela é apenas um momento. E ela ainda prossegue dizendo, olha, tendes esperanças, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus, ninguém escapa ao destino. Essa é uma grande verdade que deveremos trazer em nós de uma forma mais assim consciente. Isso nos pouparia de fazermos e desejarmos o mal para as pessoas e ficarmos guardando rancor, ressentimento ou alimentando o desejo de vingança. Ninguém escapa ao seu destino e ninguém enganará a Deus. Cada um receberá aquilo que é próprio da sua existência, necessário à sua vida. E ela ainda diz, as provas credoras mais impiedosas que a malta, que o coletivo ali de pessoas más que vos acossa na miséria, ou seja, aquelas pessoas que vão lá cobrar quando você já não tem nada, espreitam o vosso repouso ilusório. Quer dizer, a prova, quer dizer, a experiência que você tem que passar, ela é mais implacável do que qualquer pessoa possa ser. E ela vai estar aguardando o momento de aparecer em nossas vidas, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e egoísmo, ou seja, enganada, anestesiada pela indiferença e o egoísmo. Então, se nós estivermos vivendo assim, embriagados pela indiferença, pelo egoísmo, vivendo apenas para termos satisfação, prazer, bem-estar apenas para nós, a nossa prova vai estar nos sondando, nos aguardando o momento de nos trazer as experiências mais necessárias para que a gente mude. Por isso que a vida muitas vezes se reveste nas histórias de muitas pessoas desses fatos, né? Tudo está indo tão bem, a pessoa vivia um sonho, mas de repente surge algo que é um impacto muito grande na vida dessa pessoa. É a prova que chegou, é a experiência que era necessária. E ela conclui então a comunicação dizendo assim, olha, que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, a paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, na luta, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no porvir, deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Então o que importa? As perdas, as lutas, sendo que a gente sabe que elas são apenas momentos, e momentos de aprendizado.
e elas serão de aprendizado se nós entendermos o que elas estão nos dizendo sobre quem nós somos e como devemos nos modificar. Eu convido então neste instante para a nossa prece, pedindo a Deus a força necessária para prosseguirmos as nossas jornadas e que tenhamos, Senhor, essa compreensão que a mensagem do Espírito Delfine de Girardin nos trouxe, para que tenhamos a força de encarar os desafios, os impedimentos e as dores de nossas vidas como preciosas lições, como momentos apenas da nossa existência. E que sejamos confiantes que novos e melhores dias virão. Nós pedimos também, Pai, por aqueles nossos irmãos todos envolvidos neste grande drama que se desenrola entre o povo israelense e palestino. Que possam os espíritos amorosos, os espíritos pacificadores, inspirarem em todos esses corações envolvidos nessa disputa, Senhor, neste conflito. Possam inspirar a moderação, o arrependimento, a paz, que mais pessoas possam vibrar paz e amor por esses irmãos, Senhor. Que esse ódio, que esse desejo de dominação, o desejo da vingança tão fortemente enraizado nos corações de todos os que estão envolvidos nesta luta, possa ser dissipado. Mas nós também lembramos nesta hora, Senhor, os nossos irmãos em tantas outras localidades do mundo que também estão envolvidos nessas vibrações tão pesadas do ódio, do rancor, do desejo de vingança, que também eles possam ser socorridos, possam ser amparados, possam ser iluminados, possam contar com a assistência de espíritos amorosos que os auxiliem a dissipar essas desavenças tão grandes, essas perseguições, essas formas de dominação, que todos possam, Senhor, serem tocados em seus corações. Nós pedimos pela paz no mundo, Pai, pela boa vontade entre todos, e pedimos que o Senhor possa nos livrar e nos proteger de todo o mal, sobretudo aquele que nós mesmos atraímos pela nossa invigilância, sobretudo pelo mal que nós mesmos criamos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, proteger e assistir a todos. Que assim seja, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando as nossas reflexões aqui nos nossos episódios do programa Ponto de Vista. Acompanhe também os outros programas do canal. Tenho também o meu site antenormorais.com.br, onde lá também tem as outras atividades que tenho realizado, divulgando o Espiritismo. Que todos sejam envolvidos em muita paz, em muita harmonia, sejam todos muito abençoados. Um grande abraço a todos e até a próxima.